espero que todos vocês estejam animados, estejam com saúde, estejam bem para iniciarmos mais uma jornada de leitura aqui na nossa Casa na Arte. Agora são 6h06 e hoje eu leio a vocês a terceira parte do livro O Profeta de Khalil Gibran. Nós iniciamos esta leitura na segunda-feira, portanto, se você perdeu algum episódio, por favor assista. Ouça esta leitura antes de dar sequência a este vídeo. Espero que vocês gostem e agora começaremos a nossa leitura. Vamos lá? Capítulo 11 sobre o crime e o castigo. Então, um dos juízes da cidade avançou e disse: "Fala-nos do crime e do castigo." E ele respondeu dizendo: "É quando o vosso espírito vagueia pelo vento que vós, solitários e indefesos, fazeis mal aos outros e também a vós mesmos. E pelo mal que fazeis devereis bater à porta dos abençoados e esperar. O vosso eu interior é como o oceano, permanece para sempre imaculado. E tal como o etéreo só ergue os seres alados, o vosso eu interior é como o sol, não conhece os esconderijos da toupeira nem procura as tocas da serpente. Mas o vosso eu interior não habita sozinho dentro de vós. Muito em vós ainda é humano e muito não o é. Mas um pigmeu disforme que caminha sonâmbulo no nevoeiro à procura do seu próprio despertar. E é do homem em vós que agora irei falar, pois é ele, e não o vosso eu interior, nem o pigmeu no nevoeiro que conhece o crime e o castigo do crime. Muitas vezes vos ouvi falar daquele que comete um crime como se não fosse um de vós, mas um intruso no vosso mundo. Mas digo-vos que tal como os santos e os justos não se podem erguer mais alto do que o mais alto que existe em cada um de vós, também os maus e os fracos não podem cair mais baixo do que o mais baixo que existe em vós. E tal como uma simples folha só amarelece em conjunto com toda a árvore, também aquele que comete um crime não o pode fazer sem a anuência secreta de todos vós. Como numa procissão, caminhais juntos em direção ao vosso eu interior. Vós sois o caminho e os caminhantes, e quando um de vós cai, cai por aqueles que vêm atrás para os avisar da pedra que encontraram no caminho, e cai por aqueles que vão à sua frente, que embora mais rápidos e seguros não estão livres de tropeçarem na mesma pedra. E notai que, embora a palavra vos pese no coração, o assassinado não está isento de responsabilidade pelo seu próprio assassínio, e o roubado não está isento de culpas por o ter sido. O justo não está inocente dos feitos do malvado, e o que tem as mãos limpas não está limpo dos atos do culpado. Sim, o culpado é por vezes vítima do ofendido, e ainda mais vezes é o portador do fardo dos inocentes e retos. Não podeis separar o justo do injusto e o bom do mal, pois eles andam juntos ante a luz do sol, tal como juntos são tecidos os fios brancos e negros, e quando o fio negro quebra, o tecelão examina todo o fio e também todo o tear. Se algum de vós trouxer a julgamento a mulher infiel, que também pese o coração do marido e meça a sua alma, e que aquele que quiser flagelar o ofensor, olhe para o espírito do ofendido. E se algum vos punir em nome do que é justo, e cortar com o machado a árvore do mal, deixe então que se vejam as raízes, e encontrará as raízes do bom e do mal, do que dá frutos e do que não dá, entrelaçadas no coração silencioso da terra.
E vós, juízes que quereis ser justos, que condenação ireis dar àquele que, embora honesto de corpo, é um ladrão de espírito? Que castigo ireis dar àquele que flagela a carne e também flagela o espírito? Como procedereis com aquele que nos seus atos é falso e opressor, mas que, no entanto, é tão enganado e oprimido? E como ireis punir aqueles cujos remorsos são maiores do que os crimes que cometeram? Não será o remorso a justiça que é administrada pela própria lei que quereis servir? No entanto, não podereis impor o remorso ao inocente, nem arrancá-lo do coração do culpado. Subitamente à noite ele convocará os homens para que olhem para si próprios. E vós, que deveis entender a justiça, como podereis fazer a menos que olheis para os fatos à plena luz? Só assim sabereis que o ereto e o caído são um único homem no crepúsculo entre a noite da sua pequenez e o dia da sua espiritualidade, e que a pedra mãe do templo não é mais alta que a mais funda pedra dos seus alicerces. Capítulo 13. Sobre as leis. Então um homem de leis disse: E as nossas leis, mestre? E ele respondeu: Deleitai-vos a fazer as leis, no entanto, mais vos deleitais em as desrespeitar, como crianças brincando junto ao oceano, a construir castelos de areia com persistência para logo os destruírem alegremente. Mas enquanto construís os vossos castelos de areia, o oceano traz mais areia para a costa, e quando vós os destruís, o oceano ri-se convosco. Na verdade, o oceano ri-se sempre com os inocentes. Mas que dizer daqueles para quem a vida não é um oceano, e as leis feitas pelo homem não são castelos de areia, mas para quem a vida é uma rocha, e a lei um cinzel que serve para moldarem a sua semelhança? Que dizer do aleijado que detesta dançarinos? Que dizer do boi que gosta do jugo e condena o cisne e o gamo da floresta, por serem seres errantes e vagabundos? Que dizer da velha serpente que não consegue despir-se da sua pele e acusa os outros de estarem nus e não terem pudor? E daquele que aparece cedo na festa do casamento e que depois de bem alimentado e já cansado se vai embora, dizendo que todas as comemorações são violação e os participantes violadores de leis? Que poderei dizer desses a não ser que também eles estão expostos à luz, mas de costas viradas para o sol? Só conseguem ver as suas sombras, e as suas sombras são as suas leis. E que é o sol para eles senão um conjunto de sombras? E o que significa reconhecer as leis senão curvar-se e traçar as suas sombras na terra? Mas vós que caminhais enfrentando o sol, que imagens da terra podereis reter? Vós que viajais com o vento, que catavento poderá orientar o vosso rumo? Que lei do homem vos prenderá se quebrais o vosso jugo longe da porta da prisão? Que leis receareis se dançardes, mas tropeçardes em grilhetas inexistentes? E quem vos poderá julgar se despedaçardes as vossas roupas, sem todavia as deixardes no caminho de nenhum homem? Povo de orfalés, podereis abafar o tambor e alargar as cordas da lira, mas quem poderá impedir a cotovia de cantar? Capítulo 14. Sobre a liberdade. E um orador disse: Fala-nos da liberdade. E ele respondeu: Às portas da cidade, junto à lareira, já vos vi prostrados a venerarem a vossa própria liberdade. Tal como os escravos se curvam perante um tirano e o louvam enquanto ele os açoita. Ah, no bosque do templo e à sombra da cidadela,
Já vi os mais livres de entre vós usarem a liberdade como grilhetas, e o meu coração sangrou por dentro, pois só se pode ser livre quando o desejo de encontrar a liberdade se tornar a vossa torta, e quando deixardes de falar de liberdade como objetivo e plenitude. Sereis verdadeiramente livres, não quando os vossos dias não tiverem uma preocupação, nem as vossas noites necessidades ou mágoas, mas quando estas coisas rodearem a vossa vida e vós vos ergais acima delas despidos e libertos. E como vos podereis erguer para lá dos dias e das noites, a menos que quebreis as cadeias que na aurora do vosso conhecimento apertastes à volta do entardecer? Na verdade, aquilo a que chamais liberdade é a mais forte dessas cadeias, embora os seus aros brilhem à luz do sol e vos ofusquem a vista. E o que é isso senão fragmentos do vosso próprio ser, de que vos libertareis para vos tornardes livres? Se se trata apenas de uma lei injusta que ireis abolir, essa lei foi escrita com a vossa mão apoiada na vossa fronte. Não podereis apagá-la queimando os livros das leis, ou lavando as frontes dos vossos juízes, embora despejeis o mar sobre eles. E se é um déspota que ireis destronar, certificai-vos primeiro de que o trono erigido dentro de vós também é destruído. Pois como pode um tirano mandar sobre os livres e os orgulhosos, senão exercendo a tirania sobre a liberdade deles e sufocando-lhes o orgulho? E se se trata de uma preocupação que quereis fazer desaparecer, essa preocupação foi escolhida por vós e não imposta. E se é um receio que quereis afastar, a origem desse receio reside no vosso coração e não na mão daquele que receais. Na verdade, todas as coisas se movem dentro do vosso próprio ser em constante meio-união. O desejado e o receado, o repugnante e o atraente, o perseguido e o de quem quereis escapar. Estas coisas movem-se dentro de vós como luzes e sombras, aos pares, agarradas. E quando a sombra se desvanece e deixa de ser, a luz que resta torna-se sombra para uma nova luz. Por isso a vossa liberdade, quando perde as cadeias, torna-se ela própria uma cadeia de maior liberdade. Capítulo 15. Sobre a razão e a paixão. E a sacerdotisa voltou a falar e disse: Fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu dizendo: A vossa alma é muitas vezes um campo de batalha em que a vossa razão e o vosso julgamento estão em guerra contra a vossa paixão e o vosso apetite. Pudesse eu ser o pacificador da vossa alma e transformaria a discórdia e a rivalidade dos vossos elementos numa união e melodia. Mas como poderei fazer, a menos que vós também fosseis pacificadores, amantes de todos os vossos elementos? A vossa razão e a vossa paixão são o leme e as velas da vossa alma navegante. Se um de vós navegar e as velas se partirem, só podereis andar à deriva ou ficar imóveis no meio do mar, pois a razão só por si é uma força confinante, e a paixão não controlada é uma chama que arde, provocando a sua própria destruição. Por isso, deixai a vossa alma exalar a vossa razão até ao auge da paixão, de forma a poder cantar, e deixai que ela oriente a vossa paixão com razão, de forma que a vossa paixão possa viver através da sua ressurreição diária, e qual fênix, renascer das próprias cinzas. Eu comparo o vosso julgamento e o vosso apetite com 2 hóspedes queridos que recebeis na vossa casa. Com certeza não iríeis favorecer um mais que o outro, pois aquele que o fizer perderá o amor e a confiança dos 2. Entre as colinas, quando vos sentais à sombra fresca dos brancos álamos, desfrutando da paz e serenidade dos campos e prados distantes, deixai o vosso coração dizer silenciosamente: Deus repousa na razão. E quando vier a tempestade e o vento forte assolar a floresta, e a trovoada e os relâmpagos proclamarem a majestade do céu, deixai que o vosso coração diga:
Deus move-se na paixão. E uma vez que sois um sopro na esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, também vós devíeis repousar na razão e mover-vos na paixão. Capítulo 16 sobre a dor. E uma mulher falou e disse: Fala-nos da dor. E ele respondeu: A vossa dor é o quebrar da concha que envolve a vossa compreensão. Assim como o caroço da fruta tem de fender-se para que o seu coração fique exposto ao sol, também vós devíeis conhecer a dor. E se conseguisseis maravilhar-vos com os milagres diários da vossa vida, a vossa dor não vos pareceria menos intensa do que a vossa alegria. E aceitaríeis as estações do vosso coração, tal como haveis aceite as estações que passam sobre os vossos campos. E passaríeis com serenidade os invernos das vossas mágoas. Muita da vossa dor é escolhida por vós. É a poção amarga com a qual o médico dentro de vós cura o vosso interior doente. Por isso confiai no médico e bebei o seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois a sua mão, embora dura e pesada, é guiada pela mão terna do invisível. E o cálice que ele vos dá, embora possa queimar os vossos lábios, foi feito com o gesso que o oleiro umedeceu com as suas lágrimas sagradas. Espero que todos vocês tenham gostado da leitura que terminamos aqui. Nos encontramos amanhã sem falta para lermos mais uma parte do livro O Profeta de Khalil Gibran. Um grande abraço a todos e até lá!